O que faz as crianças perguntarem tanto? São tantos comos, tantos porquês. Dizem que elas são naturalmente filósofas e cientistas, porque trazem as perguntas essenciais do conhecimento. Nascem com o impulso da busca. E é sobre esse impulso da busca que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi uma coisa que me acompanhou a vida inteira e que me acompanha até hoje. E que não é fácil lidar com isso. Foram momentos de desespero, de agonia e de muitas felicidades, de muitas descobertas. E eu não sabia por quê. Até que, começando a refletir, chegou essa palavra de buscador. E eu gostaria de invocar em vocês nesse momento, nessa presença, nesse momento, que reúne pessoas tão bonitas, porque eu vi lá fora, no intervalo, jovens, idosos, mas todos, com certeza, trazem essa essência do buscador no coração de vocês, para estarem aqui. Trazem a essência dessa criança que quer brilhar no mundo, quer compreender a vida e quer encontrar o seu lugar nesse espaço que ocupamos. Quando eu lembro da criança que eu fui lá atrás, nas salas de aula, eu transportando para agora, certamente eu seria classificado como sofredor do TDA, que é a famosa déficit de atenção, ou um transtorno de atenção, que inclusive está sendo um fenômeno em muitas crianças hoje em dia. Eu diria saudável, porque certamente, se eu tivesse agora a possibilidade de eu estar dopado, como estão fazendo com as crianças nas escolas primárias, remédios tarja preta sendo prescrito para esse tipo de estado. E que, para mim, foi o que me salvou de muitas coisas. Eu ficava com o corpo presente, mas a minha mente ficava viajando na sala de aula, porque não aguentava a superficialidade, como o raso era, e repetir o que já estava escrito no livro. E fazem isso hoje com as crianças na era da internet. Naquela época não tinha, o livro era uma viagem. Mas o que estava naquela reprodução, eu me sentia muito mal e não entendia por quê. Nessa busca, eu terminei, e o pior, o esforço que tinha, porque eu não prestava atenção, depois para ter que tirar nota era uma coisa horrorosa, porque tinha que passar, e passava na conta. Eu acho que pela bondade dos professores. Mas chegou o momento do vestibular, e eu descobri que estava 0, porque eu deletava tudo. Aprendia no ano seguinte, eu não queria saber, era natural para mim isso. Era necessário para a minha vida. Então foi um ano de tortura para poder fazer um vestibular que eu escolhi, que era eletrônica, porque era a palavra que parecia que ia revelar os mistérios que eu busco no mundo. Era o que existia de mais quente. Talvez hoje eu escolheria algo que fundisse física quântica com neurociência. Seria o mais quente. E consegui passar, não sei como. Fiz um estágio na Embraer, que era a coisa mais deslumbrante que poderia ter. Meus colegas ficaram assim, maravilha. Tive a oportunidade de me transferir e ficar trabalhando lá. Mas o ambiente, apesar de muitas pesquisas, muitas tecnologias, o ambiente operário em São José dos Campos, eu sentia sem fôlego, abafado. E mais uma vez, essa criança buscadora apronta comigo, eu largo tudo e não quero mais esse estágio. E eu ficava nesse conflito, mas seguia essa agonia, essa dor.
esse sofrimento. Porque sabia que permanecer num ambiente desse, o sofrimento seria maior. Isso era uma certeza. Mas não sabia o que eu queria. Terminei a engenharia e vi que o ambiente universitário seria o mais confortável, porque há um espaço acadêmico e realmente senti que poderia respirar melhor. Foi agradável enquanto durou. Na engenharia eu também senti os limites, essa pressão desse buscador que vocês devem sentir e que muitos mascaram com Rivotril ou outras coisas, o consumo do álcool. Essa pressão continuava. E eu descobri a possibilidade de fazer uma pós-graduação em engenharia biomédica. Achei maravilhoso, porque eu ia estudar medicina junto com engenharia. E os médicos iam estudar engenharia junto com a medicina que eles já tinham. Fiquei maravilhado em estudar o corpo humano. Passei pelas disciplinas básicas da medicina, mas, ao mesmo tempo, me deu uma frustração quando eu comecei a ouvir as explicações do corpo humano como uma máquina. Isso me revoltou profundamente. Não aceitava. E me rebelava contra os professores. Naquela época não tínhamos internet, artigos era via Bireme, um sacrifício para conseguir, mas descobri alguns artigos internacionais que falavam de uns iogues que conseguiam modificar a temperatura do corpo voluntariamente, e isso desafiava todo o modelo biológico que é ensinado até hoje, de que existe um sistema nervoso autônomo, que nós somos passivos diante disso, ou seja, nossos pensamentos, nossas emoções é outra coisa. Inclusive na UFPB, quem conhece, a psicologia está numa ponta e a medicina está na outra, emblematicamente mostrando a dissociação que existe do corpo e da mente no nosso sistema de medicina, terapêutico como um todo. Não me conformava. Consegui esses artigos, levei para o professor e disse, está aí, ó. Podemos interferir no sistema nervoso autônomo. Ele olhou, e aí olhou para mim meio que debochando e disse, mas isso é coisa da Índia. Nossa, como isso serviu para mim. Eu vi como o sistema estava morto, como aquela agonia de mim estava correta, como eu estava buscando o conhecimento e como as pessoas estavam matando o conhecimento e passando para os estudantes como se fossem verdade em última. Isso me criou uma revolta. Na época, a revolta foi uma coisa que me acompanhou muito, me desgastou. Depois que eu compreendi essa força, eu vi que não precisava revolta. Foi um momento de conforto e bem-estar comigo mesmo, que ainda luto para conseguir. Mas quando ele disse, isso é coisa da Índia, eu disse, então é para lá que eu vou. Esse não é meu lugar. Não sabia como. Nessa minha caminhada, nesse mesmo período, surgiu a oportunidade de eu ir para a Espanha, fazer um curso que me faria em contato com essas culturas, porque era um tipo de antropologia esotérica, um curso maravilhoso de 3 meses. Fui no meu departamento de engenharia e disse, eu quero minha licença, que eu tenho direito, para fazer um curso de antropologia esotérica. O quê? Antropologia esotérica? Para que serve isso? Não, mas é minha licença, eu tenho direito. Não, mas você vai dar aula. Eu disse, mas eu quero minha licença. E ficou aquela luta, não deram. Aquela criança teimosa, buscadora, mais uma vez disse, vai e larga tudo. E fiz. Fui para a Espanha. Quando voltei, no avião já vim dizendo, e agora? O que é que vai acontecer quando você chegar no seu departamento? Encontrei meu chefe, com a cara fechada, você deixou um abacaxi para mim. E eu disse, como é que você descascou? Ele riu e disse, eu tive de dizer que você enlouqueceu. Eu disse, maravilha! Foi a única solução para você manter seu emprego, senão você seria demitido por abandono de emprego. Aí ele disse, tem uma coisa, agora você não pode mais trabalhar nesse departamento. Não tem espaço para ti. Eu saí num misto de leveza e preocupação, porque me sentia solto saindo de uma coisa. E não entendia
sentia essa busca e sentia já uma sincronicidade, porque quando eu estava para ir para a Espanha, era Barcelona, e fui num otorrino para limpar o ouvido, eu quero escutar bem o espanhol. Ia lá no otorrino, tinha um diplomado pela Universidade de tal, de Barcelona. Ligava a televisão, Barcelona, ligava isso, mas era incrível a sincronicidade que eu não sabia que existe na vida da gente. Maravilhosa. Então, nesse momento em que eu me senti no campus da universidade, andando, voando, porque estava solto, mas não tinha onde pousar, cruzei com um colega que disse, a gente está precisando de um professor para a filosofia da ciência no nosso departamento de filosofia. Fui para a filosofia, apliquei para um doutorado depois para fazer curso, sem contar as histórias que teve entre a ala comunista e a área da teologia da libertação, que dominava lá, e eu, como orientalista, era um corpo estranho. Consegui registrar para um doutorado na Índia, com muitas caras feias. Fui, e aquela criança disse, tu não vai voltar. O buscador ficou, e passei 19 anos. Na época, foi em 1990, a Índia estava saindo do período de Gandhi e entrando no período da globalização. Conheci pessoas extraordinárias e saí vendo os jovens fazendo de tudo, inclusive assaltando, coisa que não existia, para poder consumir em supermercado. Porque na época que eu fui, não tinha nem Coca-Cola. Coca-Cola estava em todos os lugares do mundo, mas a Índia, que mantinha uma economia fechada, não permitiu a Coca-Cola entrar. Eles tinham os próprios refrigerantes e tinham uma perspectiva mais socialista. Digo a vocês que lá foi onde eu pude ver o potencial que existe dentro de nós e como a mente interfere dentro disso. Eu gostaria de fazer uma experiência com todos nós aqui, que é a seguinte. É muito simples. Vocês vão olhar que nos pulsos tem uma linha abaixo da mão. Vocês vão alinhar essas linhas aqui e fechar as mãos. Vão juntar as linhas para garantir como referência e vão fechar as mãos. Certo? Aí vão ver. Tem uns que os dedos são do mesmo tamanho, tem uns que são maiores, as mãos são, uma mão é maior do que a outra. Cada pessoa tem sua história e a relação com as mãos. Então veja que a mão que seja maior ou se é igual, vocês voltam os braços, solta, relaxa e escolhe uma das mãos, de preferência maior, ou se é igual, tanto faz. E imagina, traz a criança que você tem dentro. E imagina essa criança desafiando a mão a crescer, a escorrer, como se fosse borracha. A mão que você escolheu vai tocar o chão. O braço alonga, a mão alonga, a outra permanece da mesma maneira. Sinta isso. Sinta mais do que pense. E traga de volta a mão, faz o alinhamento e compara e veja o que aconteceu. Uau! Para 90% pelo menos funciona. E agora vocês vão estar com o corpo modificado. Faz assim, diz show dedo grande e volta normal. Esse é o mantra que eu aprendi na Índia. Gente, obrigado. Eu quero, para finalizar, dizer que, na minha experiência, eu investi muito no estudo do corpo humano e do autoconhecimento. E, na volta para cá, terapeuticamente, eu pude comprovar quantas doenças, chamadas doenças, problemas, têm o fundo emocional. A ciência hoje já sabe que existe a doença chamada psicossomática. Mas ninguém pensa na saúde psicossomática. Ela está disponível para nós. Do mesmo jeito que a mente causa a doença,
nós podemos causar a saúde. Do mesmo jeito que existe o efeito placebo, nós podemos usar a tecnologia do efeito placebo de uma forma consciente. Está tudo disponível dentro de nós. Essa criança que me fazia buscar, na verdade, está dentro de nós. Adoecemos quando deixamos de alimentá-la. Ela traz muita agonia, mas quando você compreende, você relaxa mais. Não significa que os desafios do mundo vão desaparecer. De forma alguma. Essa é a nossa condição humana. Mas a forma como vamos lidando e vamos nos encontrando é que modifica. E eu espero que aqui vocês sintam essa criança que tem dentro e não abandonem, por mais rebelde e desafiadora que ela é. Nós precisamos de desafio, nós precisamos de gente diferente. Nós precisamos de rebeldia interior, não uma rebeldia externa. Eu fui muito rebelde externamente, porque não compreendia. Espero que isso tenha contribuído para inspirar a vocês de alguma maneira. Obrigado.